Meu nome é Kathleen, tenho 32 anos e trabalho com gestão de riscos financeiros, uma área onde tudo é analisado com base em custos, responsabilidades e consequências. Sempre fui independente, paguei minhas próprias contas e nunca precisei depender de ninguém. Mas, dentro da minha família, essa independência acabou se tornando uma armadilha. Eu virei a pessoa chamada para resolver crises, cobrir dívidas atrasadas e assumir responsabilidades que outras pessoas simplesmente se recusavam a enfrentar. Durante nossa última discussão, meu pai se aproximou de mim, olhou nos meus olhos e disse sem hesitar: "Você é substituível." Nunca se esqueça disso. Minha mãe estava ao lado dele, rindo discretamente, como se aquela frase fosse algo completamente normal. Não foi uma brincadeira. Ele disse aquilo enquanto me pedia o maior empréstimo que já havia solicitado. Para ele, minha ajuda não era mais um favor, era uma obrigação permanente. Ele não me via como filha, mas como uma fonte financeira disponível sempre que precisasse. Eu fiquei em silêncio, sem reagir naquele momento. Mas comecei a pensar em tudo que estava ligado ao meu nome. Eu pagava o aluguel do apartamento de um quarto onde eles moravam. O veículo que eles usavam estava no meu contrato. Eu cobria os seguros dos dois, os planos de telefone e até despesas de crédito que eles nunca se preocuparam em controlar. Eles aproveitavam todos esses benefícios porque acreditavam que minha renda existia para consertar as escolhas deles, não para construir minha própria vida. Se eu era realmente a substituível, então tudo que estava associado ao meu nome também poderia ser encerrado. Em finanças, respeito e responsabilidade são partes essenciais de qualquer acordo. Quando alguém deixa de reconhecer o valor de uma relação, chega o momento em que o investimento precisa parar. Mas essa história começou muito antes daquela frase. Tudo mudou quando meu pai perdeu o emprego que tinha mantido por quase 20 anos e veio pedir minha ajuda temporária. No início, eu aceitei sem pensar duas vezes, porque a situação parecia justa. Ele disse que precisava de apoio enquanto procurava uma nova oportunidade e eu acreditei que seria apenas uma fase passageira. Só que, em vez de me contar sobre entrevistas, planos ou novos caminhos profissionais, ele criou uma rotina em que todas as conversas acabavam levando ao mesmo ponto: alguém precisava pagar as contas por ele. Ele dizia que o mercado de trabalho era injusto com pessoas da idade dele e insinuava que empresas não davam oportunidades para candidatos mais velhos. Aos poucos, eu deixei de ser uma filha ajudando em um momento difícil e passei a ser a pessoa responsável por manter toda a estrutura financeira da casa. O que começou como preocupação virou expectativa. A expectativa virou uma obrigação que ele nunca perguntou se eu aceitava. Para ele, o simples fato de sermos família significava que não havia necessidade de conversar sobre limites ou responsabilidades. Minha mãe lidava com a situação de outra maneira. Ela nunca falou em procurar trabalho ou criar um plano para recuperar a própria independência. Em vez disso, dizia que dinheiro era uma prova de egoísmo e que uma filha preocupada demais com a própria carreira não tinha compaixão. Sempre que eu mencionava que precisava controlar meu orçamento ou estabelecer limites, ela dizia que eu estava colocando estranhos acima da minha própria família. Ela não pagava uma única conta da casa há anos, mas continuava repetindo que era uma obrigação moral dos filhos ajudarem os pais sem prazo definido. Sempre que eu perguntava qual parte das responsabilidades ela assumia, ela mudava o rumo da conversa e transformava tudo em uma crítica contra mim. Dizia que eu era obcecada por números e agia como se o simples fato de eu ter um salário significasse que ele deveria estar disponível para todos. Essa mentalidade permitiu que ela nunca planejasse a própria vida financeira, porque qualquer problema dentro da casa acabava sendo transferido para minha renda. Meu irmão Kyle também ajudava a manter esse sistema. Ele permitiu que eu colocasse meu nome em seguros e contas de aparelhos eletrônicos que eram usados por ele. Dizia que os custos não importavam, porque a união da família significava dividir todos os recursos. Para ele, crescer e se tornar adulto não significava assumir responsabilidades próprias, significava continuar contando com o apoio dos outros. Quando pedi que ele transferisse uma das apólices para o nome dele, ele disse que eu estava agindo como uma dona de imóvel cobrando aluguel. Argumentou que irmãos deveriam ajudar uns aos outros, mas a ideia de ajuda dele sempre funcionava em apenas uma direção: eu dava, ele recebia. Ele usava o conceito de família como uma forma de escapar da própria independência financeira e tratava aquilo que eu oferecia como um direito adquirido. Meu pai seguia uma justificativa ainda maior. Ele dizia que pais investem nos filhos durante a vida e que, por isso, os filhos deveriam devolver esse investimento sem qualquer limite.
Ele nunca aceitava que adultos possuem suas próprias obrigações financeiras e que apoio também precisa ter equilíbrio. Para ele, contas simplesmente apareciam, e quem tivesse dinheiro deveria resolver. Sempre que eu tentava estabelecer algum limite, ele falava sobre sacrifício e usava o papel de pai como uma forma de justificar controle sobre minhas decisões financeiras. Ele não queria apenas um empréstimo que pudesse ser devolvido. Ele queria alguém disposto a fornecer dinheiro continuamente, sem nunca questionar quando aquilo terminaria, porque a relação familiar seria usada como garantia. Foi então que comecei a perceber que eles não estavam apenas pedindo ajuda. Eles estavam criando uma estrutura onde eu seria uma fonte permanente de suporte. Quanto maiores eram as exigências, menor parecia ser o respeito pelo esforço de quem estava sustentando tudo. Meu pai parou de reconhecer o trabalho que eu colocava na minha carreira. Dizia que a minha geração tinha tudo mais fácil e ignorava completamente o esforço e a preparação necessários para conquistar minha posição profissional. Minha mãe interpretava qualquer tentativa minha de organizar o orçamento como arrogância. Kylie dizia que estabelecer limites era egoísmo. Eu tinha assumido o papel de provedora, mas a pessoa que pagava todas as contas não tinha permissão para fazer perguntas sobre os custos. O que mais me incomodava era a ideia de que eles acreditavam que minha identidade deveria existir apenas para distribuir recursos. Eu não era vista como uma pessoa com objetivos e necessidades próprias, mas como um meio pelo qual o dinheiro chegava até eles. Eles nunca perguntavam sobre o meu estresse ou sobre os planos que eu precisava fazer para manter minha própria vida organizada. Nunca falavam em prazos, mudanças de comportamento ou em assumir parte da responsabilidade. Sempre que uma nova despesa surgia, ela automaticamente se tornava um problema meu. Quando chegava algum aviso de atraso, eu era a pessoa chamada para resolver. Aos poucos, eles criaram uma visão onde a expectativa de receber tomou o lugar da gratidão. Com o tempo, percebi que eles não estavam procurando apenas apoio temporário. Eles queriam uma ajuda permanente, sem data para acabar, sem conversa sobre limites e sem reconhecer o esforço necessário para sustentar tudo aquilo. Na manhã seguinte, tirei um dia de folga do trabalho para revisar tudo que estava oficialmente ligado ao meu nome. Sentei na mesa da cozinha com o notebook aberto e o aplicativo do banco na tela. Eu precisava enxergar a situação completa, contas, débitos automáticos, usuários autorizados e todas as assinaturas que dependiam de mim. Foi estranho analisar minha própria família como se fosse uma avaliação de risco financeiro, mas naquele momento era exatamente isso que eu precisava fazer. Quando meu pai disse que eu era substituível, ele acabou me dando o motivo que eu precisava para reconsiderar todas as estruturas financeiras que mantinham a vida deles confortável às minhas custas. Eu não estava agindo por impulso ou raiva. Eu estava tentando tomar uma decisão racional. Antes de qualquer reação emocional deles, eu precisava entender a realidade dos fatos. Comecei pelos cartões de crédito, porque era a mudança mais simples de realizar. Minha mãe e meu pai tinham cartões adicionais em seus nomes, e Kylie também possuía um cartão vinculado à minha conta porque, no passado, ele havia me convencido de que compartilhar um plano seria mais econômico. Acessei a área de gerenciamento dos cartões e removi todos os acessos que não eram meus. Como eu era titular principal, as alterações não gerariam avisos para eles. Bloqueei cada cartão que não me pertencia e o sistema permitia fazer isso com apenas alguns comandos. Foi surpreendente perceber como uma dependência financeira podia ser encerrada tão rapidamente quando a pessoa que pagava deixava de autorizar os gastos. Depois dos cartões, analisei a conta conjunta que eu havia criado anos antes para situações de emergência. Todo o dinheiro depositado ali vinha do meu salário, mas eles retiravam valores sempre que estavam preocupados ou precisavam resolver algum problema. Transferi todo o saldo de volta para minha conta pessoal e deixei a conta conjunta zerada, porque o banco exigia alguns procedimentos para encerrá-la completamente. Eu preferi uma saída simples e organizada em vez de uma discussão carregada de emoções. Também abri uma nova conta individual com autenticação em 2 etapas, garantindo que nenhuma informação permanecesse ligada aos antigos acessos compartilhados. O próximo passo foi o plano de celular. O contrato familiar estava no meu nome, e a operadora exigia minha autorização para remover qualquer usuário. Liguei para o atendimento e solicitei a separação completa das linhas. A atendente explicou que cada pessoa removida precisaria criar seu próprio contrato, passar por uma análise de crédito e assumir o valor normal do serviço. Eu confirmei a mudança e paguei o último ciclo daquele mês.
Depois disso, cada usuário teria que cuidar das próprias contas, aparelhos, atualizações e consumo de dados. Não era uma vingança. Era simplesmente uma mudança necessária para que cada adulto assumisse suas próprias responsabilidades. O seguro do carro seguiu o mesmo caminho. O seguro incluía o caminhão do meu pai, o carro compacto da minha mãe e o sedã do Kylie. Como Kylie já tinha tido problemas em uma análise de crédito anteriormente, decidi remover os veículos deles da minha apólice e manter apenas o meu. A atendente explicou que o valor do seguro poderia aumentar com a perda do desconto por múltiplos carros, mas aceitei a mudança porque já não fazia sentido financeiro continuar pagando por aquilo. A seguradora enviou os documentos confirmando que os veículos deles não estavam mais protegidos pelo meu contrato. O seguro de saúde foi uma situação mais delicada, porque envolvia regras específicas e questões legais. Meus pais ainda tinham direito a programas de assistência baseados na renda deles, e Kylie poderia utilizar o plano oferecido pelo próprio trabalho, mas sempre evitava fazer a inscrição. Entrei em contato com a empresa responsável e solicitei a retirada deles como dependentes. A atendente explicou os prazos de inscrição, as possíveis exceções e os procedimentos necessários para cada caso. Enviei os formulários de remoção pela internet e marquei uma ligação de confirmação para garantir que tudo fosse processado corretamente. Curiosamente, parecia mais que eu estava seguindo uma lista de procedimentos administrativos do que me afastando da minha própria família. Até o meio do dia, parei por alguns minutos e analisei tudo o que havia feito. Cada decisão seguia o mesmo princípio: adultos precisam assumir as próprias responsabilidades. Nada daquilo era vingança. Nada envolvia agressividade. Eram apenas ajustes financeiros necessários para estabelecer limites que deveriam ter existido há muito tempo. Durante anos, eu acreditei que tinha a obrigação de financiar um padrão de vida que eles não queriam ou não conseguiam manter sozinhos. Meu pai chamava isso de lealdade. Minha mãe dizia que era amor. Kylie dizia que era trabalho em equipe. Mas comecei a perceber que aquelas palavras eram apenas uma maneira de esconder uma dependência que nunca deveria ter sido criada. Voltei ao notebook e comecei a revisar todas as assinaturas vinculadas aos meus cartões. Plataformas de streaming, serviços de entrega, armazenamento em nuvem e aplicativos pagos estavam todos conectados aos meus dados de pagamento. Cancelei tudo que não fazia parte da minha própria vida e guardei os comprovantes de cada encerramento. Não avisei ninguém naquele momento. Eu queria que as mudanças acontecessem naturalmente, sem discussões ou explicações intermináveis. Às vezes, uma transação recusada deixa uma mensagem mais clara do que um longo discurso. No final da tarde, abri meu e-mail profissional e solicitei mais um dia de folga. Eu planejava ir ao escritório da imobiliária na manhã seguinte, porque o contrato do apartamento ainda me colocava como responsável pela garantia. Eu precisava entender quais eram as opções legais para encerrar o vínculo, quais documentos seriam necessários e como os moradores seriam oficialmente notificados. O escritório de locação informou que tudo dependeria de documentação e procedimentos formais, algo que eu preferia, pois mantinha a situação baseada em regras e não em emoções. Fechei o notebook sabendo que a parte financeira estava concluída. O próximo passo envolveria contratos físicos, assinaturas e conversas presenciais. 2 dias depois, os primeiros cartões começaram a ter as transações recusadas. Eu estava na minha mesa revisando um relatório trimestral quando meu celular recebeu uma chamada perdida da minha mãe. Ela nunca ligava durante o horário de trabalho, porque normalmente preferia mandar mensagens, então aquele momento fora do padrão indicava que alguma coisa havia interrompido a rotina dela. Deixei a ligação cair, porque sabia que, de alguma forma, a informação chegaria até mim. Quando a notificação do correio de voz apareceu, esperei alguns minutos antes de ouvir. A voz dela parecia tensa. Ela perguntou se o banco estava passando por algum problema no sistema e disse que talvez fosse apenas um erro temporário. Ela contou que estava no caixa de um supermercado quando o cartão foi recusado. Segundo ela, a atendente olhou para ela de uma forma constrangedora e aquilo a deixou desconfortável. Então, como sempre, ela esperava que eu resolvesse a situação. A forma como ela falou deixou claro que ainda enxergava meu nome como uma espécie de proteção contra qualquer consequência financeira. Como se minha responsabilidade fosse impedir que ela enfrentasse qualquer limite. Enviei uma resposta curta explicando que o cartão dela havia sido desativado. Menos de um minuto depois, ela respondeu perguntando se o banco tinha cometido algum engano.
Ela insistiu que compras de supermercado eram necessidades básicas e que eu deveria continuar cobrindo aquilo. Eu decidi não discutir a ideia de que eu a deveria pagar. Em vez disso, expliquei que ela precisaria usar os próprios recursos e que uma transação recusada era uma consequência normal quando o titular de uma conta altera os acessos autorizados. Fiquei observando os 3 pontinhos de digitação aparecerem e desaparecerem na tela. Então ela perguntou se eu realmente esperava que ela carregasse dinheiro ou usasse o próprio cartão, como se pagar pelas próprias compras fosse algo absurdo. Repeti que ela tinha capacidade para administrar a própria vida financeira. Depois disso, os sinais de digitação desapareceram e ela não respondeu mais. Mais tarde naquele mesmo dia, Kyle entrou em contato por mensagem. Ele disse que o cartão havia sido recusado em um posto de gasolina e exigiu uma explicação, afirmando que precisava atravessar a cidade de carro. Ele comentou sobre o preço alto dos combustíveis, como se isso fosse uma justificativa para continuar esperando que outra pessoa assumisse os custos do transporte dele. Respondi exatamente como havia respondido à minha mãe: o cartão estava inativo e ele precisaria encontrar uma alternativa. A resposta dele veio rapidamente. Disse que eu estava abandonando a família e destruindo o espírito de cooperação que sempre existiu entre nós. No passado, esse tipo de frase teria mexido comigo. Naquele momento, parecia apenas uma maneira de transformar dependência em obrigação moral. Perguntei a ele se cooperação realmente significava apenas uma pessoa fornecendo todos os recursos enquanto as outras apenas recebiam. Ele não respondeu. Meu pai ligou durante meu horário de almoço. Ele nem tentou entender o que havia acontecido. A primeira coisa que disse foi que eu estava envergonhando meus próprios pais. Ele afirmou que outros filhos teriam orgulho de ajudar aqueles que os criaram e disse que minha atitude estava causando comentários negativos entre os parentes. Eu não entrei naquela discussão. Pela primeira vez, percebi que explicar minhas decisões para alguém que já havia decidido me culpar não mudaria o resultado. Eu disse a ele que ser adulto também significava assumir responsabilidades financeiras e que escolher não pagar pela vida de outra pessoa não era uma forma de humilhação. Ele perguntou se eu sentia prazer em ver meus próprios pais passando dificuldades por causa de dinheiro. Respondi que usar os próprios recursos para pagar as próprias despesas não era o mesmo que estar em uma situação de sofrimento. Ele disse que eu deveria sentir vergonha, e então perguntei se ele sentia vergonha por ter ignorado minha independência durante tanto tempo. Nesse momento, ele começou a elevar o tom de voz. Eu conseguia perceber a irritação na maneira como ele respirava e falava. Ele afirmou que, se as situações fossem invertidas, jamais deixaria de ajudar os próprios pais. Então perguntei quando havia sido a última vez que ele ajudou alguém sem esperar que aquilo se transformasse em uma obrigação permanente. Ele não respondeu. Em vez disso, voltou a exigir que eu reativasse os cartões. Eu recusei e encerrei a ligação, porque aquela conversa não buscava entendimento, era apenas uma tentativa de me pressionar novamente. Naquela noite, minha mãe enviou uma mensagem enorme falando sobre como estava emocionalmente magoada. Ela escreveu que uma filha teria uma obrigação moral de garantir o conforto dos pais. Disse que eu precisava entender que cuidar dos pais era algo sagrado e que minhas atitudes estavam destruindo nosso relacionamento. Respondi apenas uma frase: ajuda financeira é uma escolha, não uma obrigação legal. Ela respondeu dizendo que meus limites financeiros mostravam egoísmo. Eu expliquei que respeitar a mim mesma não significava ser egoísta. Quando Kylie entrou em contato novamente, tentou mudar a estratégia. Disse que o problema com o cartão tinha sido apenas um mal-entendido e que seria mais fácil se eu liberasse o acesso novamente até ele conseguir organizar a própria situação. Mas ele não estava procurando responsabilidade. Ele queria facilidade. Expliquei que não haveria reativação. Ter acesso ao dinheiro de outra pessoa não era um direito garantido pelo vínculo familiar. Os 3 pontinhos de digitação apareceram por alguns segundos antes de ele responder que eu estava exagerando. Fechei a conversa e não continuei a discussão. Naquela noite, revisei meu orçamento pessoal e não precisei fazer grandes mudanças, porque os limites que eu havia estabelecido já estavam funcionando. A diferença era que, pela primeira vez em anos, meu dinheiro estava sendo usado para minha própria vida. Naquele fim de semana, as ligações começaram a chegar como se eu tivesse causado uma grande crise. Ignorei a primeira chamada enquanto analisava projeções de risco de uma conta de cliente no trabalho. Pouco depois, chegou um correio de voz.
Meu pai explicou que havia tentado ligar 2 vezes para o meu celular. A voz dele parecia determinada a ser ouvido, então esperei chegar a segunda mensagem antes de decidir responder. No novo áudio, ele disse que queria esclarecimentos e que pretendia conversar comigo em um ambiente mais informal, se fosse necessário. Quando retornei a ligação, ele perguntou o número do meu escritório. Perguntei por que ele precisava dessa informação. Ele respondeu que, se eu continuasse recusando discutir minhas responsabilidades familiares em particular, ele procuraria meus superiores e mostraria a eles o tipo de filha que a empresa havia contratado. Ele explicou o plano dele em um tom tranquilo, como se uma ameaça pudesse ser apresentada como uma simples orientação de pai. Eu disse que meu trabalho avaliava integridade financeira, responsabilidade profissional e cumprimento de regras, não a minha disposição de obedecer às expectativas financeiras da família. Ele respondeu que ética deveria existir em todos os lugares. Expliquei que ética profissional não tinha relação com assumir permanentemente as despesas de adultos que poderiam cuidar das próprias responsabilidades. Mesmo assim, ele continuou. Disse que uma filha que se recusava a ajudar os pais tinha um problema de caráter e que faria questão de transmitir essa opinião para qualquer pessoa que pudesse influenciar meu crescimento profissional. Perguntei se ele realmente pretendia colocar meu emprego em risco apenas porque queria continuar tendo acesso ao meu dinheiro. Ele rejeitou essa interpretação e afirmou que estava apenas defendendo a dignidade da família. Eu respondi que procurar uma empresa para pressionar alguém a fornecer ajuda financeira voluntária parecia muito mais uma tentativa de intimidação do que uma questão de dignidade. Ele disse que eu estava desrespeitando a nossa história familiar. Eu respondi que história e tradição não deveriam ser usadas como garantia para controlar os recursos de outra pessoa. Depois disso, ele encerrou a ligação sem reconhecer qualquer responsabilidade pelo que havia acontecido. Mais tarde naquela tarde, Kyle entrou em contato novamente. Dessa vez, começou a conversa com um tom mais amigável. Disse que famílias sempre dependem umas das outras quando os momentos ficam difíceis. Falou que dificuldades passageiras não deveriam destruir uma união que deveria durar para sempre. Ele usava palavras que pareciam demonstrar preocupação, mas continuava sem considerar nenhuma mudança no próprio comportamento financeiro. Disse que conseguir independência seria fácil para ele, mas que seria um esforço desnecessário enquanto um irmão já possuía recursos suficientes para ajudar. Repetiu que trabalhar trazia pressão e que eu poderia aliviar essa pressão para ele. Respondi apenas com uma pergunta: o que exatamente o impedia de procurar oportunidades na área dele? Ele disse que preferia manter sua liberdade. Expliquei que independência financeira não existe sem uma fonte própria de renda. Ele encerrou a ligação sem responder à contradição. Minha mãe falou comigo naquela noite. Ela disse que sua pressão havia aumentado durante a semana e perguntou se eu realmente queria assistir à saúde dela piorar. Eu respondi que queria que ela procurasse o programa de seguro adequado para a situação dela e verificasse as opções disponíveis. Ela disse que o processo de inscrição parecia complicado demais. Expliquei que milhares de adultos passam pelo mesmo procedimento todos os anos e conseguem concluir as etapas necessárias. Ela respondeu que filhas deveriam assumir esse tipo de dificuldade pelas próprias mães. Eu disse que adultos também são capazes de lidar com sistemas criados justamente para atender adultos. Então ela perguntou se eu achava que ela merecia passar por dificuldades. Respondi que enfrentar um desconforto temporário e assumir responsabilidades pessoais eram coisas completamente diferentes. Meu pai ligou novamente depois disso. Ele disse que meu cargo e meu salário eram bons demais e insinuou que talvez eu nem tivesse conquistado minha posição por mérito próprio. Afirmou que pretendia questionar se minhas qualificações vinham realmente da minha capacidade ou se existia algum tipo de favorecimento. Eu expliquei que avanços profissionais passam por avaliações, resultados e critérios objetivos. Ele respondeu que ambição podia prejudicar o julgamento das pessoas e disse que eu havia esquecido tudo que minha família fez por mim. Eu disse que estabelecer limites financeiros não apagava a gratidão pelo passado. Reconhecer o que alguém fez por você não significa permitir que essa pessoa controle o seu futuro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de continuar. Disse que não hesitaria em levar a situação adiante se achasse necessário. Expliquei que qualquer tentativa contínua de interferir no meu ambiente de trabalho poderia resultar em uma denúncia, porque existem regras que protegem funcionários contra ações de intimidação que possam prejudicar sua segurança profissional. Ele rejeitou a palavra intimidação.
Então expliquei o significado do termo e deixei claro que pressionar alguém usando o emprego como ameaça ultrapassava os limites de uma simples discussão familiar. Ele perguntou se eu realmente queria envolver advogados para resolver um conflito dentro da família. Respondi que um limite continua sendo válido mesmo quando outras pessoas não gostam das consequências dele. Uma semana se passou até que o silêncio financeiro começasse a causar um novo tipo de barulho dentro da minha família. Não era uma paz verdadeira. Era apenas o resultado de novas contas chegando, processos que eles nunca haviam precisado enfrentar e a ausência daquela fonte de crédito que eles tratavam como parte normal da rotina. Naquela semana, não recebi ligações cheias de raiva. Recebi mensagens carregadas de emoção, mas que no fundo tinham o mesmo objetivo: conseguir uma exceção. Eles queriam recuperar o antigo sistema sem admitir que aquele sistema existia porque eu sustentava grande parte dele com meu próprio esforço. Minha mãe foi a primeira a enfrentar uma consequência real. Como eu já havia removido ela do meu plano de saúde, a cobertura dela não continuava mais vinculada ao meu contrato. Ela foi até uma clínica esperando apresentar o mesmo cartão de seguro que eu costumava entregar a ela, mas descobriu na recepção que a apólice não era mais válida. Ela me ligou confusa, dizendo que parecia injusto ter que pagar do próprio bolso, porque acreditava que filhos adultos deveriam garantir a segurança médica dos pais. Expliquei que o sistema de saúde dos Estados Unidos não coloca filhos adultos como responsáveis legais pelas despesas médicas dos pais e que aquele custo que agora aparecia diante dela era exatamente o mesmo que eu vinha assumindo há anos. Ela disse que iria procurar um plano pelo mercado de seguros, mas o tom de voz mostrava preocupação com o preço. Lembrei a ela que aquele valor sempre existiu. A única diferença era que, pela primeira vez, ela estava vendo a realidade financeira diretamente. Meu pai enfrentou a próxima mudança com o financiamento do carro. Eu havia colocado meu nome como apoio no empréstimo quando ele não conseguiu aceitar os juros mais altos por causa do histórico de crédito dele. Sem minha participação, ele teria duas opções: tentar um novo financiamento baseado na própria situação financeira ou vender o veículo. Ele perguntou se eu entendia o que significava dignidade para um homem da idade dele. Respondi que dignidade e transparência financeira não são coisas opostas. Um carro mantido acima das próprias condições não representa orgulho, representa uma dívida que continua crescendo. Ele disse que o banco havia recusado o pedido dele sem um fiador. Expliquei que o banco apenas havia calculado o risco envolvido. Não era uma punição ou falta de respeito. Era simplesmente uma avaliação financeira. Ele não gostou da resposta e disse que tentaria novamente. Eu já imaginava o resultado. Em algum momento, ele teria que aceitar um veículo mais compatível com sua realidade ou assumir um custo que vinha evitando há muito tempo. Kyle, por outro lado, enfrentou uma consequência diferente. Ele foi até um banco tentando conseguir uma nova linha de crédito. O banco recusou o pedido dele porque ele praticamente não tinha histórico de crédito. Pouco depois, Kyle me ligou perguntando se eu tinha ideia de como era humilhante ser tratado como alguém invisível financeiramente. Eu respondi que essa era uma das primeiras lições da vida adulta naquele país. Sem histórico, não existe aprovação. E sem responsabilidade, não existe histórico. Ele disse que eu poderia resolver isso colocando o nome dele novamente como usuário autorizado em uma das minhas contas. Mais uma vez, expliquei que esse tipo de acesso não ensinava disciplina financeira. Apenas escondia o problema real e adiava o momento em que ele teria que construir a própria credibilidade. A questão do telefone criou outro ponto de conflito. Depois que encerrei o plano familiar, cada um precisou contratar sua própria linha. Os descontos promocionais desapareceram, os benefícios acumulados foram perdidos e o valor mensal aumentou. Minha mãe disse que o novo preço parecia injusto e abusivo. Expliquei que aquele valor nunca havia sido realmente baixo. Ele apenas estava sendo dividido através do meu salário. Meu pai insistiu que anos de lealdade deveriam garantir algum tipo de tratamento especial. Eu respondi que empresas de telefonia não oferecem descontos baseados em laços familiares quando não existe um histórico individual de pagamento. Durante aquela semana, observei o padrão de comportamento deles. Eles alternavam entre culpa, tradição, medo e argumentos morais. Em um momento falavam sobre preocupação com saúde. No outro, tentavam criar vergonha em relação ao trabalho ou à família. Usavam a palavra família como se ela significasse uma obrigação financeira automática. Tratavam meus limites como se fossem abandono.
Mas nenhuma dessas palavras pagava uma única conta. O mundo financeiro não funciona baseado em sentimentos. Bancos não aceitam amor familiar como garantia. Empresas não consideram sacrifício emocional como forma de pagamento. Se eles queriam estabilidade, precisavam participar da própria construção dela. A mudança mais inesperada não aconteceu nas contas. Aconteceu dentro de mim. Percebi que parar de financiar tudo não significava que eu havia deixado de amar minha família. Significava apenas que eu havia removido o obstáculo que permitia que eles continuassem ignorando a realidade. Eu não troquei compaixão por punição. Eu troquei silêncio por transparência. Minha mãe começou a pesquisar planos de saúde com uma vizinha. Meu pai passou a usar simuladores de empréstimos para entender as opções dele. Kylie começou a procurar cartões de crédito específicos para quem precisava reconstruir o histórico. A mudança não veio porque eles ficaram gratos. Veio porque finalmente precisaram agir. No final daquela semana, entendi algo simples: eu não era a vilã da história que eles estavam tentando contar. Eu era apenas uma adulta fazendo aquilo que o próprio sistema sempre exigiu. Cada pessoa precisa administrar seus custos. Cada família precisa encontrar um equilíbrio entre renda e despesas. Eles apenas fingiam que essas regras não se aplicavam a eles porque, durante muito tempo, elas estavam sendo aplicadas apenas a mim. Quando eu deixei de carregar esse peso, a realidade voltou a aparecer. Responsabilidade não é uma ofensa. É um compromisso. Eles poderiam aprender isso ou continuar pagando o preço de evitar a verdade. Eu já havia escolhido meu caminho. Alguns dias depois, no final de uma tarde de trabalho, saí do prédio onde eu trabalhava e vi minha mãe, meu pai e Kylie parados perto da calçada. A expressão deles parecia mais ligada à urgência do que ao carinho. Aquela cena não me surpreendeu. Quando a pressão financeira aumenta, muitas pessoas repentinamente encontram motivos para se aproximar novamente. Dessa vez, porém, eu sabia que eles não estavam ali por causa de um plano de telefone ou de um cartão de seguro. Eles queriam algo muito maior. Quando me aproximei deles, minha mãe imediatamente perguntou se poderíamos conversar em um lugar mais reservado. Eu disse que o pedido poderia ser feito ali mesmo, em público, porque o segredo era justamente uma das coisas que permitia que aquele antigo sistema continuasse existindo. Ela começou explicando que eles precisavam da minha ajuda com uma solicitação de moradia. Disse que o proprietário de um novo apartamento exigia comprovação de renda e um fiador por causa da situação financeira e do histórico de crédito deles. Segundo ela, minha assinatura traria de volta a estabilidade, porque o imóvel ficava em uma região parecida com o padrão de vida que eles estavam acostumados a ter. Eu expliquei que um fiador não era um simples gesto de apoio familiar. Era uma responsabilidade financeira real. No mercado de aluguel dos Estados Unidos, renda e histórico de crédito são usados para avaliar riscos, e colocar meu nome naquele contrato significaria transformar o problema financeiro deles em uma obrigação minha. Minha mãe respondeu que, pela idade deles, deveriam estar isentos de tantos processos e documentos. Eu disse que idade não elimina responsabilidades financeiras e que isso não era uma categoria aceita por contratos. Meu pai então entrou na conversa tentando uma abordagem diferente. Disse que uma filha que se recusava a ajudar os próprios pais acabaria perdendo a família. Para ele, lealdade era medida pelo tamanho do sacrifício financeiro. Eu respondi que pressão emocional não muda as consequências de um contrato de crédito. Expliquei que o fiador assume a responsabilidade pelo aluguel caso os moradores deixem de pagar e que qualquer atraso poderia prejudicar a pontuação de crédito da pessoa que assinou. Também lembrei que um histórico prejudicado pode afetar financiamentos, compra de imóveis e até avaliações profissionais. Eu trabalhava justamente em uma área onde credibilidade financeira não era algo opcional. Minha mãe tentou apresentar outro argumento. Disse que o prédio aceitava animais de estimação e ficava perto de um supermercado que eles gostavam. Respondi que conforto e conveniência não substituem requisitos financeiros. O contrato de aluguel exigia comprovação de renda, não lembranças ou preferências pessoais. Ela disse que poderia me devolver o dinheiro algum dia. Perguntei o que exatamente significava algum dia. Ela não conseguiu responder com uma data, um plano ou qualquer número concreto. Porque números reais não funcionam da mesma forma que promessas vagas. Meu pai mudou o tom e começou a agir como se eu estivesse exagerando a importância do sistema de crédito apenas para evitar ajudar.
Expliquei que evitar responsabilidades era justamente o que havia criado aquela situação. Durante anos, despesas deles ficaram associadas ao meu nome, e eles passaram a acreditar que, se uma conta não chegava até eles, então ela não existia. Assinar como fiador apenas transformaria essa ilusão em um documento oficial. Ele disse que eu não tinha coração por me recusar. Eu respondi que tomar uma decisão consciente não é falta de amor. É maturidade. Então Kylie interrompeu e trouxe a conversa novamente para as próprias necessidades. Disse que, se eu garantisse o contrato do apartamento, isso também ajudaria ele porque manteria a família unida. Ele comentou que ainda precisava de ajuda com combustível e despesas do celular. Perguntei se ele realmente pretendia construir o próprio histórico financeiro ou se planejava continuar ligado a mim por tempo indeterminado. Ele respondeu que irmãos devem apoiar uns aos outros. Eu disse que apoio sem esforço próprio vira dependência, e dependência sem responsabilidade acaba se transformando em exploração. Kylie perguntou se eu poderia pelo menos garantir o contrato por 1 ano. Expliquei que 12 meses eram tempo suficiente para causar um grande prejuízo ao meu histórico de crédito caso algo desse errado. Meu pai voltou a aumentar a pressão. Disse que minha recusa era uma humilhação para ele como pai, porque ele não deveria precisar negociar com a própria filha em público. Eu respondi que a verdadeira frustração nasce quando expectativas não correspondem à realidade. Se ele conseguisse cumprir os requisitos do proprietário, aquela conversa nem estaria acontecendo. O mercado não leva orgulho familiar em consideração. Ele funciona baseado em números, documentos e capacidade de pagamento. A conversa terminou quando deixei claro meu último limite: eu não colocaria meu nome em nenhum contrato financeiro que não fosse minha própria responsabilidade. Eu disse a eles que qualquer novo pedido de ajuda financeira no futuro precisaria ser enviado por e-mail. A comunicação escrita mantém tudo mais claro, cria um registro do que foi conversado e evita que decisões importantes sejam tomadas em meio à pressão emocional. Expliquei que não discutiria dinheiro em estacionamentos, calçadas ou corredores de empresas. Conversas formais precisam de clareza e documentação. O sistema financeiro considera registros, contratos e comprovantes, não discussões feitas no calor do momento. Minha mãe perguntou se eu reconsideraria caso ela demonstrasse boa intenção. Eu respondi que reconsiderar significaria abrir espaço para uma negociação, mas não havia mais nada para negociar. Meu crédito não era uma garantia para manter o padrão de vida deles. Meu pai murmurou algo sobre me excluir da família. Eu disse que uma família não pode ser baseada em empréstimos ou obrigações financeiras. Se o amor depende do acesso ao dinheiro de alguém, então deixa de ser apenas amor e passa a funcionar como uma transação. Se a lealdade depende de assinaturas e contratos, então se aproxima mais de uma cobrança do que de um vínculo. Eles foram embora decepcionados. Eu caminhei até meu carro com uma sensação diferente: clareza. Estabelecer limites não é crueldade. É uma forma de administrar riscos. Eu não estava mais financiando uma realidade que eles se recusavam a aceitar. Alguns meses se passaram e a distância financeira acabou criando uma distância emocional também. Não houve grandes brigas ou cenas dramáticas. O afastamento aconteceu naturalmente, por causa das novas circunstâncias. O silêncio entre nós não vinha de falta de sentimento. Vinha da mudança na rotina. Quando o dinheiro deixa de fluir em apenas uma direção, os relacionamentos começam a mostrar a verdadeira estrutura. Sem despesas pagas por outra pessoa, meus pais deixaram de analisar a vida com base apenas no que desejavam. Eles passaram a olhar para números, contratos e contas reais. Soube por uma breve atualização que eles desistiram do plano de morar em um lugar mais caro. Em vez de insistirem em um apartamento que exigia padrões de crédito que eles não conseguiam cumprir, escolheram uma hospedagem temporária com pagamentos semanais. Um quarto de motel não era uma tragédia, embora eles inicialmente enxergassem aquilo como uma punição. Na prática, era apenas uma consequência financeira. Nos Estados Unidos, esse tipo de moradia temporária pode oferecer uma alternativa para pessoas que precisam de flexibilidade enquanto reorganizam a situação financeira. E foi justamente essa flexibilidade que se tornou a nova forma de estabilidade deles. Um mês depois, eles conseguiram se mudar para um apartamento menor. O lugar não tinha todos os detalhes e confortos que costumavam mencionar, mas correspondia melhor ao valor que realmente conseguiam pagar. Eu nunca critiquei essa mudança.
Na verdade, pensei o contrário: viver dentro das próprias possibilidades é uma demonstração de maturidade. A vida adulta não exige aprovação dos outros. Exige equilíbrio entre renda e despesas. Kyle enfrentou uma realidade diferente. Quando o apoio financeiro acabou, ele precisou entrar no mercado de trabalho de verdade, onde histórias pessoais e justificativas não substituem preparação e responsabilidade. Ele conseguiu um emprego com salário mais baixo porque era a única oportunidade disponível naquele momento. Ele não tinha um histórico de crédito sólido, não possuía reservas financeiras e seu currículo não demonstrava uma trajetória profissional consistente. A frustração com o valor do salário é algo comum para quem passou muito tempo acreditando que sempre haveria alguém para cobrir as dificuldades. Receber um pagamento menor ensinou a Kyle uma lição que minha ajuda constante nunca conseguiu ensinar. Ele finalmente entendeu o custo real da gasolina quando deixou de esperar que outra pessoa pagasse por ela. Eu não acompanhei cada etapa da mudança dele de perto. Fiquei sabendo de algumas coisas por publicações nas redes sociais e por mensagens ocasionais que tentavam parecer neutras. O que chamou minha atenção não foi a maneira como ele falava sobre a situação, mas o fato de que ele realmente começou a se esforçar. O mercado de trabalho recompensa quem participa, mesmo quando o começo parece simples ou pouco impressionante. Meu pai também voltou a trabalhar porque, em algum momento, a necessidade falou mais alto que a raiva. O mercado não considerava o orgulho dele ou a idade como fatores decisivos. A única pergunta era se ele conseguia realizar um trabalho em troca de uma remuneração. Ele parou de me culpar porque a economia não responde a acusações. Receber um salário trouxe uma nova perspectiva. Ele passou a direcionar energia para resolver problemas reais, e sobreviver exige enfrentar a realidade. Minha mãe passou por uma mudança semelhante. Em vez de continuar reclamando da burocracia, ela resolveu os próprios documentos relacionados ao seguro de saúde. O processo era cansativo e cheio de etapas, mas ela concluiu porque sabia que ignorar aquilo teria consequências. Responsabilidade não chega como uma grande descoberta. Ela simplesmente aparece quando as desculpas deixam de funcionar. Durante esse período, consegui me concentrar na minha carreira com uma tranquilidade que eu não esperava. Ao remover a pressão financeira constante, também ganhei espaço emocional. Parei de me sentir culpada por estabelecer limites, porque os resultados mostraram que aquelas decisões eram necessárias. Interromper o apoio financeiro não destruiu ninguém. Apenas obrigou cada pessoa a assumir a própria autonomia. O resultado ainda não era uma grande reconciliação familiar. Era algo mais simples, uma organização mais realista da vida. Não houve pedidos para reunir todos nas festas. Não houve fingimento de que independência financeira significava rejeição. Cada um seguiu seu próprio caminho. As emoções deixaram de controlar todas as decisões. A realidade passou a ter mais peso. Em muitas famílias, existe a ideia de que parentesco significa compartilhar tudo, inclusive dinheiro. Mas eu percebi que uma relação baseada em obrigação financeira não é proximidade verdadeira. É dependência. Quando a dependência termina, uma relação precisa amadurecer ou desaparecer. No nosso caso, ela se transformou em algo mais distante, porém mais honesto. Não houve abraços simbólicos ou grandes pedidos de desculpas. Não houve uma cena perfeita de reconciliação. A separação não aconteceu por raiva. Ela simplesmente foi a consequência proporcional de anos vivendo uma dinâmica que precisava mudar. Cheguei a uma conclusão sobre o verdadeiro significado de valor. Amor sem responsabilidade é apenas uma demonstração vazia. Responsabilidade sem equilíbrio financeiro acaba se transformando em ressentimento. Às vezes, a forma mais saudável de demonstrar cuidado é manter uma distância que protege os limites e os recursos de todos, em vez de uma distância criada apenas para mostrar mágoa. Eu escolhi me proteger, e essa escolha não precisava de justificativas intermináveis. Eu não fiquei esperando uma mudança emocional ou uma grande demonstração de arrependimento. A verdadeira prova apareceu através das atitudes. As contas começaram a ser pagas por quem realmente era responsável por elas. Os contratos passaram a ser assinados por quem utilizava os serviços. O crédito voltou para o caminho correto. Esse foi o verdadeiro encerramento da história. Não houve uma grande cena dramática. Foi apenas uma mudança prática e necessária. Eu nunca esperei reconhecimento, porque reconhecimento não era o objetivo.
O importante era que todos conseguissem seguir em frente. Eles aprenderam a se manter sozinhos. Eu consegui continuar crescendo. Esse foi o ponto de equilíbrio que encontramos. Estabelecer limites financeiros não é crueldade. É uma forma de organizar a realidade. Quando uma pessoa constrói o próprio histórico e aprende a administrar seus recursos, sua confiança aumenta, porque independência vem da capacidade de cuidar da própria vida. Retirar uma ajuda constante não significa abandonar uma família. Significa parar de alimentar uma dinâmica que deixou de ser saudável. A verdadeira lealdade também envolve reconhecer limites, respeitar responsabilidades e entender riscos. Aprendi que a vida adulta exige saber dizer a não. Um não no momento certo protege a estabilidade. A estabilidade abre espaço para novas oportunidades. E oportunidades criam crescimento. Obrigado por acompanhar essa história e por refletir sobre uma situação que não depende de uma reconciliação perfeita para ter um final. Se você já precisou estabelecer limites financeiros, reorganizar uma relação de ajuda ou passar por uma fase de independência, compartilhe sua experiência nos comentários. A sua visão pode ajudar alguém que ainda confunde amor com obrigação. Que essa conversa continue com respeito, clareza e sem culpa.